Olá, tudo bem? Qual ferramenta de Office você utiliza? Qual editor de texto, de planilhas, de apresentações você utiliza na sua casa, no seu trabalho? Qual é o melhor? Nesse vídeo eu queria dar uma breve apresentação de 3 ferramentas que para mim são as melhores. São as mais utilizadas, estão entre as mais utilizadas. São excelentes ferramentas para o nosso dia a dia, que vai nos proporcionar produtividade, que vai nos ajudar a sermos mais produtivos no nosso trabalho. Sem enrolações, eu vou para a primeira ferramenta, o Office 365 ou o Microsoft Office. Não há muito o que dizer sobre o Microsoft Office. Ele é uma ferramenta excelente, é a mais utilizada e é a mais conhecida. Todo mundo, quando pensa em um editor de planilhas, pensa no Excel. Um editor de texto, pensa no Word. Então, ele é sem dúvida a ferramenta mais completa. Ao meu ver, qual é o problema do Microsoft Office? O preço. O preço dele é muito alto. O Microsoft Office existe em dois níveis de serviço, né? Dois níveis de aquisição. Você pode comprar o pacote Office, que é seu, é uma licença perpétua, é uma licença que não vai expirar, você vai usar para o resto da sua vida. Essa é uma licença cara. E você tem a outra opção, que é uma versão mais barata, que é a licença via assinatura. Você pode assinar o Office 365. Né? E o Office 365 você vai pagar anualmente. Esse daqui é uma das licenças, é um dos pacotes. Né? Então nós temos esses pacotes Family, Microsoft 365, Personal 365, são novos. São pacotes mais baratos, mais acessíveis, porém você precisa pagar anualmente. Todos os anos você precisa renovar. Então, a longo prazo, ele sai mais caro. O que nós podemos falar desses pacotes? Eles são muito mais completos do que as demais ferramentas. Você, além de ter as ferramentas do Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, temos, por exemplo, ferramentas como o OneDrive, que você tem 1 TB de armazenamento, então você pode armazenar muito arquivo, muita foto. O Skype para comunicação. As plataformas onde você pode utilizar, e os dispositivos. Então você pode usar em qualquer dispositivo, seu computador pessoal, desktop, seu notebook, tablet, celular. Existem outros planos e você pode abrir o site e comparar outros planos do Microsoft Office 365. Uma observação que eu queria deixar é: não utilize software pirata, não utilize o Office pirata. Utilizando o Office pirata, você pode colocar em risco o seu computador com vírus. Você pode baixar um Office pirata com vírus, e isso é um problema para você, para sua segurança, na sua segurança virtual, né? Você pode colocar os seus dados em risco, por exemplo, conta de banco, seus arquivos da sua empresa. Não é um risco que vale a pena, então não utilize Office ou outros softwares piratas. Não há muito o que falar sobre o Office, é uma ferramenta excelente, é a mais utilizada. É sem dúvida a melhor, porém não é o melhor custo-benefício. Uma outra ferramenta bem legal, bem promissora, é o WPS Office. Ele é uma ferramenta muito similar ao Office da Microsoft. Ele tem uma interface bem limpa, bem moderna. Ele tem basicamente quase todos os recursos, né, que o Microsoft Office tem. Talvez alguns recursos mais complexos, mais avançados vão ficar de fora, mas isso não é um problema para a grande maioria dos usuários. Quais são os principais pontos a favor dele? Ele é gratuito, ele tem uma versão gratuita. Isso é muito bom, porque além dele ser uma ótima ferramenta, ele tem uma versão gratuita. Você pode adquiri-lo, existe uma versão mais completa, paga, então você pode procurar aqui no site wps.com, mas a versão gratuita é muito boa. Ela funciona em praticamente qualquer dispositivo. Funciona em Windows, em Macintosh, em Mac, Linux, então você pode usar em Linux, Android ou iOS, e tem até uma versão mais simples para usar no navegador web.
Então você pode usar praticamente em qualquer dispositivo. A interface dela é bonita, ela vem alguns templates, alguns modelos de documento para se usar. No site nos informa que ele tem uma alta compatibilidade com documentos do Office, do Google Docs. Isso é uma realidade. O problema de ferramentas alternativas ao Office, normalmente, o maior problema é a compatibilidade dos documentos. Se eu faço um documento no Office, no Word, e venho para algum outro software que não tem uma compatibilidade boa, quando eu abro o documento nele, ele perde configuração, perde formatação, perde recursos. E o WPS Office, das ferramentas que eu já testei, que eu já utilizo e já utilizei, é uma das que proporciona melhor compatibilidade. Tudo isso juntando com outros recursos, com outros benefícios. Ele é leve mesmo, como o site nos diz, ele tem uma versão em português, ele possui a ferramenta para apresentações, comparado ao PowerPoint, o Writer, que é comparado ao Word, o Spreadsheets, que é comparado ao Excel, e uma ferramenta de PDF, de exportar PDF, converter alguns recursos para PDF. O WPS Office é a melhor ferramenta gratuita, sem dúvida, ao meu ver. Ele é bem... a interface dele é boa, ele é bem intuitivo na sua interface, é uma ferramenta produtiva, é uma ferramenta excelente. A terceira opção, a terceira ferramenta que eu queria apresentar, que também é bem conhecida, é o Google Docs, ou Google Drive, né? No Google Drive nós temos várias ferramentas. O Google Docs, o Planilhas, né, o Spreadsheets, e o Presentation, né, de apresentações. Seria equivalente ao Word, o Excel e o PowerPoint. Apesar da simplicidade do Google Docs, ele é muito versátil e ele não é tão completo quanto as demais ferramentas, mas ele possui um benefício, uma característica muito boa de ser móvel, de ter mobilidade. Eu, por exemplo, utilizo o Google Docs para tudo. E isso eu falo em uso pessoal, não em uso corporativo. Mas em uso pessoal eu uso ele para tudo. Meus documentos todos estão lá no Google Docs, no Google Drive. E o que eu tenho de vantagens de mobilidade? Eu consigo acessá-los em qualquer lugar. Se eu estou no trabalho, eu consigo acessá-los. Se eu estou em casa, eu consigo acessá-lo. Se eu vou na casa de um amigo e não levei meu computador, meu notebook, eu consigo acessá-los e trabalhar nesses documentos, editá-los, abri-los, imprimir, o que eu quiser. Então, esse eu acho que é uma das maiores vantagens, benefícios do Google Docs. Tirando que ele é uma ferramenta, apesar de simples, mas que contém a maioria dos recursos, possui todos os recursos básicos, né, necessários. Então, independente do editor de texto, o editor de planilhas ou de apresentações. É uma ferramenta excelente e que você tem também é gratuita. Obviamente, você tem a versão paga, você tem com a versão paga mais espaço para armazenar, mas a ferramenta do Google Docs não muda. Ela em si continua a mesma. E ela é uma ferramenta excelente também. Se você não tem uma necessidade de muitos recursos, eu recomendo com grande ênfase o Google Docs. Eu acho que ele a questão de mobilidade faz com que ele seja uma ferramenta excelente, além de ser gratuita. O WPS Office é uma ferramenta excelente também, com a diferença de ser uma ferramenta instalada na máquina. Então você precisa usar o computador, mas você pode usar recursos, por exemplo, como uma ferramenta de nuvem que faz sincronia, e aí você pode sincronizar os arquivos da nuvem com sua máquina, e aí você tem um uso semelhante ao do Google Drive. E sobre o meu parecer sobre o Office da Microsoft, que ele é uma ferramenta excelente, com certeza a melhor de todas, mas que possui um custo alto. Então não é tão acessível quanto as demais. Se você precisa de uma ferramenta, de um Office instalado na máquina e não quer investir, utilize o WPS Office. Ele é excelente e ele é gratuito. Eu vou mostrar a interface dele aqui para vocês. Essa é a interface dele. Ele é rápido, ele é leve e ele tem uma interface bastante intuitiva.
Vou abrir um documento novo para vocês verem um documento um documento de texto em branco. A interface dele é bem parecida com o Office da Microsoft, bem similar em questão de abas. Você tem as abas aqui em cima, de recursos. Então, para quem já utiliza o Office da Microsoft, não vai ter dificuldades. Então, ele é bem completo e ele é gratuito. O Office da Microsoft é a melhor opção em grandes empresas que têm como fazer esse investimento, ou se você tem necessidades específicas. Por exemplo, eu preciso trabalhar com planilhas avançadas, recursos avançados de planilha. Então, a melhor opção para você é com certeza o Office da Microsoft. Se você não tem grandes necessidades de recursos avançados, ou se você precisa de mobilidade, então sem dúvida a melhor opção é o Google Docs, o Google Drive. Essas são as 3 ferramentas que eu acredito ser as melhores de mercado e as que eu mais utilizo, cada uma para o seu uso específico. Eu espero que essas dicas, essas 3 ferramentas, né, a apresentação delas seja útil para vocês. Espero que possa te ajudar a decidir ou até conhecer uma ferramenta da qual você não conhecia antes. E espero que esse vídeo ajude bastante vocês aí na produtividade, né, no dia a dia de vocês. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos. Obrigado, até mais.